Nesse vídeo vou te apresentar a história do Freud, criador da psicanálise. Então já deixe o seu like. E não se esqueça de inscrever em nosso canal. Assim você fica por dentro dos nossos conteúdos. E com muito conhecimento. Vamos lá. Freud foi um neurologista e psiquiatra austríaco. Freud foi o criador da psicanálise e a personalidade mais influente da história no campo da psicologia. A influência de Freud pode ser observada ainda em diversos outros campos do conhecimento e até mesmo na cultura popular. Inclusive no uso cotidiano de palavras que se tornaram recorrentes, mas que surgiram a partir de suas teorias. Expressões como neurose, repressões, projeções popularizaram-se a partir de seus escritos. Freud nasceu em uma família judaica, na cidade de Freiberg im Mähren, na época pertencente ao Império Austríaco, atualmente denominada Pigor, na República Tcheca. Iniciou seus estudos pela utilização da técnica da hipnose no tratamento de pacientes diagnosticados, à época, com histeria, como forma de acesso aos seus conteúdos mentais. Ao observar a melhora dos pacientes tratados pelo médico francês Charcot por meio da hipnose, Freud elaborou a hipótese de que a causa da histeria era de ordem psicológica, e não orgânica. Tal hipótese serviu de base para outros conceitos desenvolvidos por Freud, como o do inconsciente. Freud também é conhecido por suas teorias do complexo de Édipo e da regressão psicológica e por criar a utilização clínica da psicanálise como tratamento das psicopatologias. Através da escuta do paciente, Freud acreditava que o libido era a energia motivacional primária da vida humana. Sua obra fez surgir uma nova compreensão do ser humano como um animal dotado de razão imperfeita e influenciado por seus desejos e sentimentos. Segundo Freud, a contradição entre esses impulsos e a vida em sociedade gera, no ser humano, certos tormentos psíquicos. Ele tinha uma visão biopsicossocial do ser humano. Fatos como a descrição de pacientes curados através do diálogo por Joseph Breuer e a morte do colega Ernst von Fleisch-Marchow por overdose do antidepressivo da época, a cocaína, levaram-no ao abandono das técnicas de hipnose e a descartar o uso medicamentoso de drogas em detrimento ao novo método, a cura pela fala, ou seja, a psicanálise. Para isso utilizou a interpretação de sonhos e a livre associação como vias de acesso ao inconsciente. Suas teorias e seus tratamentos clínicos foram controversos na Viena do século XIX. E continuam a ser muito debatidos até hoje. A despeito de sua grande influência, Freud sofreu críticas de diversas natureza, sendo constante alvo de críticas dos mais variados espectros políticos, de diversas vertentes religiosas e de confrontações de cunho propriamente científico-epistemológico. Contudo, a psicanálise de Freud segue se desenvolvendo através de estudos e práticas clínicas na área, com a contribuição de teóricos e clínicos que o sucederam. Alguns de seus herdeiros intelectuais criaram suas próprias teorias, mas sempre com base nos pressupostos intrínsecos colocados por Freud, como a noção de inconsciente transferência. Freud ingressou na Universidade de Viena aos 17 anos. Ele planejava estudar direito, mas as doutrinas de Darwin e seu interesse por ciências naturais o impulsionaram a cursar medicina, onde seus estudos incluíram filosofia com o professor Franz Brentano, fisiologia com o professor Ernst Bruck, e zoologia com o professor darwinista Carl Friedrich Claus. Em 1876, Freud passou 4 semanas na estação zoológica de Claus em Trieste, dissecando o sistema reprodutor masculino de aproximadamente 400 enguias. Na época, pouco se sabia sobre a reprodução de enguias, e a pesquisa de Freud objetivava verificar a afirmação do pesquisador polonês Simone de Sirsky, a qual postulava a existência de gônadas em enguias. No fim, Freud confirmou parcial e inconclusivamente a asserção de Sirsky. Entre 1876 e 1882, Freud trabalhou no laboratório de fisiologia de Ernst Bruck, o qual se tornou um grande mentor intelectual para ele.
de modo que seu quarto filho se chamou Ernst em sua homenagem. Com Brooke, Freud entra em contato com a linha fisicalista da fisiologia. O interesse de Brooke não era apenas descobrir as estruturas de órgãos ou células particulares, mas sim suas funções. Dentre as atribuições de Freud, nesta época, estavam o estudo da anatomia e da histologia do cérebro humano. Durante os estudos, identificou várias semelhanças entre a estrutura cerebral humana e a de répteis, o que o remete ao então recente estudo de Charles Darwin sobre a evolução das espécies e a discussão da superioridade dos seres humanos sobre outras espécies. No laboratório, Freud conheceu Ernst von Fleisch-Marchow e Joseph Breuer, futuros amigos que tiveram impacto, respectivamente, no estudo da cocaína e na formação psicanalítica de Sigmund. Embora tenha se formado em 1881, Freud continuou com suas pesquisas no laboratório de Brooke. No ano seguinte, conheceu Martha Bernays numa visita que fez à casa de sua irmã e acabou se apaixonando. Já em 17 de junho de 1882, Martha e Freud noivaram. 5 anos mais nova, Martha era oriunda de uma família judaica ortodoxa, enquanto que Freud era um descrente que tentou separá-la de suas crenças religiosas. Freud também se mostrou austero quanto ao papel que Martha exerceria em sua casa depois de casados, embora pensasse que, em algum momento futuro, a lei concederia às mulheres os direitos até então negados. Também acreditava, a exemplo de um burguês de sua época, que a mulher deveria cumprir seu papel com as tarefas doméstica e familiar. O baixo salário e as poucas perspectivas de carreira na pesquisa científica fizeram-no abandonar o laboratório e a começar a trabalhar no Hospital Geral, o principal hospital de Viena, passando por vários departamentos como cirurgia, medicina de doenças internas, psiquiatria, dermatologia, doenças nervosas e oftalmologia sucessivamente. Começou no cargo de aspirante, assistente clínico, e alcançou o cargo de privatdozente, conferencista, em julho de 1884. Um cargo que oferecia prestígio mas não salário. Em 1885, Freud solicitou uma bolsa de viagem e licença do hospital por 6 meses. Viajou para a França, onde trabalhou com Jean-Martin Charcot, o respeitável psiquiatra do Hospital Psiquiátrico Salpêtrière que estudava a histeria. Charcot curava paralisias histéricas através da hipnose, o que impressionou Freud e contribuiu ainda mais para Charcot se tornar um modelo para o médico vienense. Freud aperfeiçoou suas técnicas em hipnose em 1889 ao visitar uma escola rival de Charcot, localizada em Nancy, que afirmava ser possível realizar a hipnose em qualquer pessoa, independente de ser histérica ou não. Assim como fez com Brooke, Freud rendeu algumas homenagens a Charcot ao nomear um de seus filhos de Jean Martin, além de traduzir para o alemão suas conferências. Fundamentos da terapia freudiana. O objetivo da terapia freudiana ou psicanálise é, relacionando conceitos cartesianos da mente e conceitos da hidráulica, mover, mediante a associação livre e a interpretação dos sonhos, os pensamentos e sentimentos reprimidos, explicados como uma forma de energia, através do consciente para permitir ao sujeito a catarse que provocaria a cura automática. Pensamento e linguagem em suas teorias. Freud afirma que os pensamentos humanos são desenvolvidos por processos diferenciados, relacionando tal ideia a de que o nosso cérebro trabalha essencialmente no campo da semântica. Isto é, a mente desenvolve os pensamentos num sistema intrincado de linguagem baseada em imagens, as quais são meras representações de significados latentes. Em diversas obras, como a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana e os xistes e suas relações com o inconsciente, Freud não só desenvolve sua teoria sobre o inconsciente da mente humana, como articula o conteúdo do inconsciente ao ato da fala, especialmente aos atos falhos. Para Freud, a consciência humana subdivide-se em 3 níveis: consciente, pré-consciente e inconsciente. O primeiro contém o material perceptível,
O segundo, o material latente, mas passível de emergir à consciência com certa facilidade. E o terceiro contém material de difícil acesso, isto é, o conteúdo mais profundo da mente, que está ligado aos instintos primitivos do homem. Carece de fontes. Os níveis de consciência estão distribuídos entre as três entidades que formam a mente humana. Ou seja, o id, o ego e o superego. Segundo Freud, o conteúdo do inconsciente é, muitas vezes, reprimido pelo ego. Para driblar a repressão, as ideias inconscientes apelam aos mecanismos definidos por Freud em sua obra A Interpretação dos Sonhos, como deslocamento e compensação. Estes dois, mais tarde, seriam relacionados por Jacobson à metonímia e metáfora, respectivamente. Portanto, as representações de ideias inconscientes manifestam-se nos sonhos como símbolos imagéticos, tanto metafóricos quanto metonímicos. Aplicando o conceito à fala, o inconsciente consegue expelir ideias recalcadas através dos xistes ou atos falhos. Freud propõe que as piadas ou as trocas de palavras por acidente nem sempre são inócuas. Antes, são mecanismos da fala que articulavam ideias aparentes com ideias reprimidas. São meios pelos quais é possível exprimir os instintos primitivos. Deste modo, Freud cria uma inter-relação entre os campos da linguística e da psicanálise, que será retomada por estudiosos posteriores, como Jacques Marius e Émile Lacan. Freud morreu de cancro no palato aos 83 anos de idade, passou por 33 cirurgias. Supõe-se que tenha morrido de uma dose excessiva de morfina. Freud sentia muita dor e, segundo a história contada, ele teria dito ao médico que lhe aplicasse uma dose excessiva de morfina para terminar com o sofrimento, o que seria a eutanásia. Encontra-se sepultado no crematório de Golders Green, no bairro de Golders Green, em Londres, na Inglaterra.